Visão geral da situação no fronte. Destruição de radar e sistema de defesa antiaérea dos ocupantes russos e balística ucraniana. Você está assistindo ao Mapa da Guerra. Eu sou Ole Borisov. Olá. Começamos nossa visão geral da situação no fronte, especificamente na direção de Huliaipole. Ali, os russos concentraram agrupamentos de ataque. Quase um terço do total de combates ocorreu justamente na região de Zaporígia. De acordo com informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, nessa direção os ocupantes russos tentaram, mais de 40 vezes, avançar sobre as posições dos defensores ucranianos nas áreas dos assentamentos de Huliaipole e Mirny, e em direção à Starokrainka, Zelené, Dobropilha e Prilui, incluindo Zaliznychny, Sviatopetrivka e Varvarivka. Todas as ofensivas foram repelidas pelas forças de defesa da Ucrânia nessa direção. Seguimos adiante e vamos discutir a situação na direção de Pokrovsk. Os ocupantes russos intensificaram os esforços para cercar Pokrovsk e essa aglomeração urbana. As forças armadas da Ucrânia estão realizando contramedidas, reconhecimento aéreo, minagem adicional e a eliminação de operadores de drones russos. Isso foi informado pelo agrupamento ucraniano de tropas leste. Os militares observam que, em Mirnohrad e em seus arredores, continuam as ações de busca e ataque das unidades das Forças Armadas da Ucrânia. As tropas russas estão empregando a tática de pequenos grupos de infantaria, o que está esgotando criticamente seus recursos humanos. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, combates estão sendo registrados nas áreas dos assentamentos de Toretsk, Rodinsky, Mirnohrad, Pokrovsk, Udakhny e Kotliny. Todas as ofensivas estão sendo repelidas pelas forças de defesa da Ucrânia, informa o Estado-Maior. Em seguida, vamos discutir a situação na direção de Mariupol, pois nas proximidades dessa cidade, operadores ucranianos de drones conseguiram destruir equipamentos russos de alto custo. Trata-se do radar Imbir e do sistema de defesa antiaérea, S-300V. Esses são elementos de alta tecnologia dos meios de defesa antiaérea russos. O que merece atenção é o meio utilizado para atingir esses sistemas. Drones ucranianos, FP2, com ogiva de 100 kg. Isso foi relatado pelo comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Major Robert Brovdi. Esse tema será discutido com mais detalhes com nosso convidado. Tenho o prazer de cumprimentar no estúdio Dmytro Snehirev, analista militar e político. Olá! Olá! E vamos começar nossa conversa sobre a destruição de equipamentos de alto custo. Operadores ucranianos de drones destruíram elementos de sistemas de defesa antiaérea nas proximidades da cidade de Mariupol. Chamei a atenção para o uso de um drone ucraniano com ogiva de fabricação ucraniana, o que indica que ele contornou o sistema de defesa antiaérea sem encontrar obstáculos e o destruiu. Além disso, vamos analisar os ataques bem-sucedidos dos drones ucranianos. 2 dias atrás, em Mariupol, no território da Azovstal, foi destruído o sistema de mísseis antiaéreos Pantsir-Sum. Ao mesmo tempo, a Rússia o apresenta como um meio eficaz de combate justamente contra drones. Mais do que isso, o Pantsir-Sum ocupa atualmente uma das principais posições nas exportações da indústria militar russa para consumidores estrangeiros. É bastante significativo, concorde, que o sistema de mísseis antiaéreos que supostamente deveria proteger a logística das tropas de ocupação em Mariupol, um hub logístico-chave, tenha se tornado ele próprio alvo de drones ucranianos. E drones com ogiva, ressalto, superior a 100 kg, que de fato não deixam chances para esse sistema. Mas os êxitos do lado ucraniano não terminam aí. Na noite de 1º de março, as forças de defesa da Ucrânia destruíram uma estação radiolocalizadora do sistema de mísseis antiaéreos S-300 na região de Mangush. Além disso, o radar do sistema S-300V4 foi destruído praticamente na mesma área operacional. Trata-se de estações radiolocalizadoras destinadas à detecção de alvos aerodinâmicos. Isso é bastante indicativo. Ao que parece, as forças de defesa da Ucrânia não param por aí, assim como as forças de sistemas não tripulados, lideradas pelo herói da Ucrânia, Brovdi. Também foram destruídos veículos lançadores carregadores do sistema de mísseis antiaéreos. É igualmente significativo que tenha sido destruído o radar Imbir. Qual é a particularidade? O fato de que foram produzidas não mais que 200 unidades. Trata-se de uma estação radiolocalizadora bastante singular para a sua época. Ela permite a detecção de alvos a uma distância de até cerca de 200 quilômetros, um dado bastante relevante. Ou seja, em 4 dias, a defesa antiaérea russa sofreu perdas catastróficas. Essas perdas incluem estações radiolocalizadoras e, consequentemente, sistemas de mísseis antiaéreos. Isso permitiu às forças de defesa da Ucrânia afetar a logística das tropas de ocupação,
no momento em que realizavam ataques contra pontos de deslocamento permanente e temporário do efetivo, e, além disso, contra centros de operadores de veículos aéreos não tripulados. Segundo relatos dos ocupantes, foi destruído o pool de operadores de veículos aéreos não tripulados Rubicon, considerado uma unidade de elite das Forças Armadas do país ocupante. O enfraquecimento do sistema de defesa antiaérea demonstra que o objetivo-chave dos drones ucranianos são, em primeiro lugar, os sistemas de mísseis antiaéreos e os radares. Ressalto que tática semelhante está sendo utilizada pelas forças de defesa da Ucrânia também no processo de neutralização dos sistemas de defesa antiaérea no território da Crimeia ocupada. Primeiro é destruída a defesa nativa, ou seja, os radares e os sistemas de mísseis antiaéreos S-300 e S-400, e, posteriormente, são realizados ataques diretos contra as bases das forças aeroespaciais da Rússia, incluindo os aeródromos de Saki, Dziankoy e Kachá. Ou seja, se entendo corretamente, com a destruição desse tipo de elemento da defesa antiaérea russa, em princípio, os russos ficam cegos? Além disso, eles passam a não ter condições de proteger sua logística, o que permite às forças de defesa reduzir significativamente o ritmo de avanço das tropas russas. Enfatizo mais uma vez, praticamente anular as possibilidades de redeslocação de efetivo e de equipamentos. Isso também possibilita que as forças de defesa da Ucrânia, mesmo dispondo de menos meios e equipamentos na linha de contato de combate, manter um caráter ativo de defesa, demonstrada justamente por meio do uso de veículos aéreos não tripulados. E, por fim, com sua permissão, abordemos as características tático-técnicas do FP2, com o qual esses radares foram atingidos. Mais uma vez ressalto, ogiva de até 100 kg. O mais notável, porém, é que esses drones utilizam sistemas de navegação que lhes permitem contornar os radares russos e, além disso, atingi-los precisamente no momento de seu desdobramento operacional, ou seja, durante o serviço de combate. E vamos falar um pouco mais sobre os desenvolvimentos ucranianos. Não apenas o FP2, mas também o FP7. Peço aos nossos diretores que mostrem na tela. Vídeo de teste do lançamento experimental. A empresa Firepoint apresentou o primeiro teste do novo míssil balístico de produção ucraniana, FP7. Analistas, inclusive internacionais, já estão dizendo que isso será uma carta-trunfo, inclusive no contexto das negociações. Sim, trata-se antes de tudo de desenvolvimentos ucranianos. Qual é a carta-trunfo? É que o lado ucraniano obteve autonomia no momento de realizar ataques tanto contra o território da Rússia quanto contra alvos militares legítimos nos territórios temporariamente ocupados. Se em relação aos territórios temporariamente ocupados não havia questionamentos, a possibilidade de uso dos ATAC-MS, Storm Shadow e Scalp estava vinculada à vontade política de nossos parceiros estratégicos. Ou seja, dependíamos de autorização. Agora, levando em conta a linha FP, e note, trata-se do FP5 com alcance de 3.000, do FP7 com alcance de 200 e do FP9 com alcance de 850 km, não precisaremos perguntar aos parceiros estratégicos se podemos atingir Moscou, São Petersburgo ou outros alvos militares legítimos, como ocorreu, por exemplo, com os aeródromos de base das Forças Aeroespaciais da Rússia ou com os depósitos da Direção Principal de Mísseis e Artilharia na região de Volgogrado. É aí que está o ponto relevante. E o mais importante, o FP7 é, de fato, um análogo do ATACMS americano. Isso já oferece a possibilidade de atingir as retaguardas operacionais do exército russo de ocupação. E, aliás, note que não é coincidência que, no momento da publicação das características tático-técnicas do lançamento do FP7, surgiram relatos dos territórios ocupados da região de Luhansk, de que um depósito de petróleo em Luhansk, temporariamente ocupada, foi praticamente destruído. E este era um hub logístico-chave do exército de ocupação. Ressalto que o alcance de engajamento do alvo é superior a 200 km, velocidade. Atenção, 4,4 Mach. Trata-se de características tático-técnicas significativas. E o principal é que o míssil é lançado a partir de um trilho-guia, ou seja, é um míssil balístico de tempo de guerra. Isso possibilita o deslocamento oculto do lançador e a retirada imediata após o lançamento,
para não expor o efetivo ao risco no momento de detecção e eventual destruição. Ou seja, são considerados absolutamente todos os riscos e as regras da guerra atual. Absolutamente. E o principal é que se leva em consideração o baixo custo no desenvolvimento e, sobretudo, na produção. É justamente esse componente que permite falar em escalonamento desses meios de ataque. E os ocupantes russos já sentiram na própria pele o que significam não apenas o FP5, mas também o FP7. Esse será exatamente o argumento de pressão político-militar da Ucrânia sobre o país ocupante. E note quando ocorrem os testes, às vésperas de mais uma rodada de negociações. É disso que fala o chefe do gabinete do presidente, Budanov. Temos argumentos para o lado russo. São argumentos bastante explosivos. Ou seja, se entendo corretamente, alvos militares legítimos podem incluir refinarias de petróleo, instalações militares no território da Rússia e aeródromos. Considerando os mísseis que você mencionou como exemplo, eles, inclusive de forma bastante realista no futuro, podem alcançar até Engels. Com certeza. Além disso, o alcance de ataque do alvo é ainda maior. O FP5 tem alcance de 3.000 quilômetros. E até Engels, ressalto, são 850 quilômetros. Isso também pode ser alcançado pelo FP9 com seu alcance de ataque. Portanto, como vemos, alvos legítimos no território da Rússia são mais do que suficientes para os meios de ataque ucranianos. Mas o mais importante é o seguinte: o desenvolvedor Firepoint declarou que, a partir do fim de fevereiro, a produção desses meios de ataque será ampliada. E como vemos, as palavras não divergem dos fatos. E a declaração do presidente ucraniano de que, até o fim de fevereiro, os ocupantes russos sentiriam na prática o que são os meios de ataque ucranianos. Isso é significativo. E como vemos, o lado ucraniano demonstrou não apenas prontidão, mas também capacidade de ampliar os ataques contra o território, antes de tudo, do país ocupante. E mais um trunfo para as negociações são as perdas dos ocupantes russos. Considerando que, em transmissões anteriores, falamos sobre a ampliação das kill zones, graças aos drones ucranianos, aos desenvolvimentos ucranianos e à produção em massa de drones ucranianos, inclusive com controle por fibra óptica. Já há informações e entendimento sobre até que ponto a Ucrânia pode ampliar as kill zones e aumentar o controle do céu ucraniano ao longo da linha de delimitação? Sim, vamos analisar a situação na linha de contato de combate em 2025. A largura das kill zones, segundo a avaliação do comandante-em-chefe das Forças de Defesa da Ucrânia, Syrskyi, era de cerca de 5, no máximo 10 quilômetros. Nas declarações mais recentes do comandante-em-chefe Syrskyi, datadas do fim de fevereiro, a largura das kill zones ucranianas chega a 20 quilômetros, ou seja, o dobro. Isso, consequentemente, praticamente anula as possibilidades do exército russo de realizar deslocamentos de efetivo antes da redeslocação, tanto de veículos automotores quanto de blindados pesados. E observe que não é por acaso que as forças de defesa da Ucrânia têm obtido sucessos táticos significativos, note, não apenas na junção das regiões de Zaporizhia e Dnipro. Literalmente hoje surgem relatos da direção de Pokrovsky de que as forças de defesa da Ucrânia estão atacando com sucesso na área de Rodinsky. Trata-se de um hub logístico-chave. Justamente graças ao uso das kill zones, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram frustrar os planos dos ocupantes russos no momento da infiltração de grupos de assalto em Kostiantynivka. E sucessos semelhantes foram alcançados pelas forças de defesa da Ucrânia, novamente por meio do uso massivo de drones FPV na área de Chassiv Yar. Como vemos, a geografia abrange praticamente toda a linha de contato de combate. E neste momento, o recém-nomeado ministro da Defesa, Fedorov, enfrenta uma questão de a. Ampliar a produção de drones de ataque e equipar as unidades de operadores de drones com a quantidade necessária de equipamentos e especialistas. Ou seja, o lado ucraniano está levando em conta todas as realidades do combate moderno. E o fato de que a Rússia agora utiliza a tática soviética de atacar e avançar pela quantidade e não pela qualidade também é confirmado pelo seguinte: combatentes do 132º Batalhão, separado de reconhecimento do 7º Corpo de Reação Rápida das Forças de Assalto. Aerotransportado das Forças Armadas da Ucrânia romperam a linha de defesa do inimigo na direção de Oleksandrivka, destruindo o inimigo e eliminando munições. Ou seja, isso mais uma vez demonstra que a Ucrânia, apesar de, segundo as declarações de Syrskyi,
ter menos militares na linha de contato combate com mais qualidade, ao que parece, se consegue romper forças russas que são várias vezes superiores em número. Trata-se justamente da implementação de tecnologias inovadoras. E note que não se trata apenas de drones de reconhecimento e ataque, mas também de complexos robóticos terrestres, nos quais, novamente, estamos à frente da Rússia. Eles são obrigados a reconhecer isso. Além disso, o profissionalismo dos militares ucranianos foi avaliado até mesmo por militares da OTAN durante os últimos exercícios na Estônia, quando 10 operadores das Forças de Defesa da Ucrânia neutralizaram, de fato, 2 batalhões de efetivo do inimigo simulado e até 20 unidades de blindados pesados por meio de minagem remota, ataques com drones e de um impacto de caráter complexo com o uso de drones de reconhecimento e de ataque. As forças da OTAN, e note, nem sequer se trata da Rússia, não estavam preparadas para essa implementação inovadora de tecnologias pelas forças de defesa da Ucrânia. E no que diz respeito diretamente às linhas de contato de combate, ressalto que neste 5º ano de guerra, sob controle das forças de defesa da Ucrânia, apesar da superioridade numérica do ocupante em efetivo, equipamento e meios de ataque, permanecem de 22% a 24% do território da região de Donetsk. E não há, na perspectiva histórica próxima, sinais de possibilidade de captura desses territórios. Isso é justamente a prova de que as forças de defesa da Ucrânia estão implementando tecnologias inovadoras. Trata-se, antes de tudo, de drones de ataque e de drones interceptadores para neutralizar os meios de ataque russos. Inscreva-se no nosso canal o ATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.